muito boa tarde para quem já está conectado, acompanhando aqui a nossa live ao vivo dessa sexta-feira. Deixa eu já... Agora sim, o professor Paulo Alves está chegando, está conectando para conversar conosco aqui nessa sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, quem já está acompanhando, quem já está aqui conectando, Isabela Altoff, Ana Paula, Bárbara, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também, professor Paulo Alves, muito boa tarde. Olá, tudo bom, Maurício? Boa tarde aí, boa noite. Prazer estar aqui com você. Brasília, né? Hoje trazendo informações que são muito valiosas aqui para o nosso público. Professor que na última semana teve aí início, né? Mais um curso para o Sistema S. Já vamos falar também sobre isso, né? Sobre essas informações. Mas antes agradecer quem já está conectado aqui com a gente. O Henrique, Isabela, que está na piscina acompanhando aqui a entrevista. Henrique, a Fumagalli, Pô, aí Vera, sim. eu de A Freitas. Isabela certamente está melhor do que nós. Com certeza, né? Nessa sexta-feira de sol, hoje demos sorte. Com certeza. Muito bom mesmo. Professor Paulo Alves, temos várias perguntas aqui, né, para fazer, mas primeiro, para a gente começar do início, quem é o professor Paulo Alves? Pois é, Maurício, então. Professor Paulo Alves, é tão difícil fazer essa colocação, né? Quem sou eu? Bem, nesse contexto que a gente está conversando aqui, eu sou um grande curioso a respeito desses assuntos relacionados à gestão pública, ao direito administrativo. Eu costumo falar que não fui eu que escolhi o direito administrativo, mas pelo contrário, foi o direito administrativo que me escolheu. Na medida que comecei a trabalhar como sou servidor de carreira, né, do Superior Tribunal de Justiça, e quando entrei no STJ, fui lotado num gabinete de um ministro que trabalhava exatamente o direito público, que tem aí no direito administrativo a sua grande base. E aí nessa eu tive que trabalhar com esse tema, aprender, me debruçar sobre o direito administrativo e me apaixonei definitivamente tratando desses temas. E nesse período que eu estive assessorando o grande ministro Herman Benjamin lá no STJ, eu passei alguns anos dentro do gabinete dele, conhecendo esse tema, quando fui alavancado a um novo desafio, que foi o desafio de ir para o Conselho da Justiça Federal, onde eu ocupei um cargo também relacionado à gestão pública, mas não mais na função jurisdicional, agora na função administrativa, que também compõe o Poder Judiciário, né? E agora trabalhando com a gestão. E lá, na última década, eu tenho atuado como titular da unidade de auditoria operacional e de governança do Conselho. E essa experiência profissional tem me dado a oportunidade de, enfim, conhecer muita gente passeando pelo Brasil. Passeando é forma de falar, né? Muito pesada, mas andando pelo Brasil em auditorias, agora ministrando cursos, e é uma oportunidade de compartilhar aí desses desafios que é trabalhar na gestão pública. Com certeza. Professor Paulo Alves, antes da gente iniciar falando sobre governança, né, a importância desse termo e desse conceito, nós vamos aqui agradecer Perfeito. o Fábio, que está acompanhando a gente, a Rosana, a Kátia, a Ossana Terrinha, o Alan Franco, obrigado aí a todos vocês, né, pela audiência. Lembrando que podem enviar perguntas, né, podem interagir aqui, que o professor Paulo Alves vai responder também durante a nossa conversa. Mas a primeira pergunta é justamente essa. Qual a importância desse termo, do conceito de governança? Cara, a governança ela é extremamente relevante porque quando a gente fala de governança, a gente está falando, antes de tudo, desta relação entre o Estado e a sociedade, certo? A gente precisa compreender, e aqui eu vou ser muito resumido, porque esse é um tema para conversar dias, mas a gente precisa entender que o Estado ele só existe para atender os interesses da sociedade, atender os interesses do cidadão. Eu, você, né? Todos nós somos ou deveríamos ser
servidos aí pelo Estado, certo? E aí nós estamos falando da administração pública, que existe com o propósito de entregar serviços de utilidade de todos, certo? Então, quando a gente compreende que o Estado existe para gerar resultados para o cidadão, certo? A partir dessa perspectiva, a gente nota que a sociedade é o verdadeiro dono da coisa pública. Tudo que existe, todos os bens, todos os recursos que estão na administração pública pertencem ao cidadão. E aí, nós temos do outro lado aqui agentes públicos, gestores, que deveriam funcionar para atender esses interesses. Só que em algum momento há uma ruptura, que a gente chama de conflito de agência, que é quando esta máquina pública, esses gestores, eles deixam de funcionar de acordo com o interesse do cidadão, certo? E passam a agir conforme seu próprio interesse. Para unir novamente os interesses do cidadão, da sociedade, com a atuação da gestão pública, nós precisamos da governança, porque a governança vem exatamente como essa bússola para a administração pública, definindo objetivos, definindo diretrizes, para que a gestão ela funcione em perfeita sintonia com os interesses dos cidadãos, tá? E tem muita gente cooperando nesse sentido. Por exemplo, esse cara que está aqui agora, presente com a gente, que é o professor Marcos Alcântara, é um grande professor aí, um mestre, que tem colaborado nesse sentido, fornecendo conhecimento para todos os gestores públicos, certo? Para que eles, cada vez mais, de forma eficiente, funcionem de acordo com os interesses da sociedade. Mas veja, compreender e atuar de forma eficiente nas suas atividades gerenciais precisa ser somado a uma atuação que esteja focada nos interesses do dono de tudo. E quem é o dono de tudo? É a sociedade. Então a governança tem essa importância, esta relevância, unir o interesse da sociedade com a atuação da gestão pública. Professor Paulo Alves, antes da próxima pergunta, né, continuando ainda falando sobre esse tema, agradecendo aqui o Eduardo, o Danilo Falcão, entrevistado ontem. Muito bem-vindo novamente, professor Danilo, instrutor, né, professor. Obrigado, Tânia, Cinti Consultoria, Alex Camargo, Marcos Alcântara, Felipe, Rafael, Rafaela, Humberto, Ivete. Muito obrigado aí a todos vocês, né, pela audiência. Podem enviar perguntas que o professor Paulo vai respondê-los também. Continuando nesse tema, professor, qual a diferença entre falar e ensinar? O termo governança no setor público e no privado. A principal diferença. Essa... Falhando um pouquinho o áudio. O áudio está falhando, professor. Obrigado, Marcos. Obrigado, Danilo, também acompanhando a gente. Ver se melhora agora um pouco. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora parou de chiar. Estava chiando um pouquinho. Agora voltou, né? Agora sim. Uma falha aí, ó. Eu ia falar aqui de algumas pessoas queridas, porque quem poderia responder facilmente essa pergunta seria a doutora Tânia Cordeiro, que está aqui, que faz parte dos institutos do IA Brasil, né, que é o Instituto dos Auditores Internos aí do Brasil. Queria saudar meu grande amigo aí, Danilo Falcão também, camarada, foi entrevistado por você ontem, né? Essa grande entrevista a nível nacional do Legislativo. Perguntas para uma próxima entrevista que a gente vai fazer com o professor Danilo aqui, em breve. Legal demais. Mas a governança pública é muito interessante porque ela, na verdade, ela é uma adequação da governança corporativa que vem do meio privado, a bem da verdade, entendeu? Nós temos aí esta ponte. Porque note só, Maurício, o que acontece é que a administração pública ela tem uma linhazinha histórica que faz com que a gente chegue até hoje ao modelo de administração pública que nós temos, certo? A gente vem de um modelo patrimonialista que vem lá do Brasil Império, certo? Que se confundia a coisa pública com a privada. O soberano, ele tratava a coisa pública como se fosse dele. Aí, para tentar combater os abusos que decorriam, por óbvio, deste modelo, né? Você tem Max Weber criando um modelo que é chamado de modelo
burocrático, certo? Que ele vem exatamente estabelecer controles, limites. Ele vem trazer a legalidade como uma coluna de funcionamento da administração pública. Só que nesse processo, grande abraço para a doutora Renata Garcia, nesse processo se percebe o excesso do modelo burocrático, porque você passa a ter o controle pelo controle, o procedimento focado com o procedimento. Então, nesse caminho, a administração pública, ela passa a olhar para si mesma, se afastando, como nós falamos, do interesse da sociedade, certo? E aí é necessário que se estabeleça um modelo de administração focado em resultado, focado em eficiência, certo? E aí como é que eu faço para gerar resultado para a sociedade? Ora, eu pego um modelo gerencial que já estava implementado no modelo dentro da iniciativa privada. O que você tem é ali, a partir do último quarto do século XX, você tem a implementação de instrumentos de governança nas grandes empresas, nas grandes corporações. Então, a diferença, de certa forma, passa a ser o local onde ela é aplicada, porque a administração pública pega esse modelo, os instrumentos de governança, e aplica aqui na administração pública. Por quê? Para tentar aplicar, modernizar a administração pública e focá-la novamente no seu proprietário, focar novamente no cidadão, certo? E é por isso que ela é tão importante e tão atual, sabe? Abandonar. A gente sabe que hoje, né, Maurício, quando a gente fala de burocracia, é quase um palavrão, né? É tomado no aspecto pejorativo, uma coisa terrível. E perceba, quando a gente faz essa análise histórica, a gente descobre que a burocracia, na verdade, é um bem. O problema é o excesso de burocracia. E aí a governança, que, de novo, repito, vem da iniciativa privada, ela busca diminuir essa quantidade tão absurda de burocracias, ou seja, controles excessivos, certo? Para trazer agora uma administração desburocratizada, focada em resultados. Professor, e a nossa dúvida agora é justamente relacionada a isso. Como é que a governança ela auxilia de maneira prática a diminuir essa burocracia no setor público? Perfeito, olha só. Quando a gente está falando de forma prática, a gente está falando do estabelecimento de instrumentos de governança, certo? Um dos principais instrumentos de governança que nós conhecemos são os planejamentos a nível estratégico, certo? Para que a gestão conheça o caminho para onde ela está indo, isso precisa ficar claro, através de um documento de planejamento que diga, olha, a intenção que nós colhemos junto à sociedade é essa aqui. E esta intenção da sociedade no nosso órgão, onde eu e você atuamos, certo? Está manifesta nesses objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos que são desdobrados em ações estratégicas, certo? E ações estratégicas que restam desdobradas ali na definição de indicadores e metas. Certo? Porque não adianta eu chegar aqui para você com uma ficção, dizer, olha, o nosso objetivo é que os nossos tribunais julguem de forma tempestiva e com celeridade. Pô, isso é lindo, cara. Dá vontade até de chorar ouvindo um negócio desse. Mas tá, como é que vai se dar, certo, este processo de celeridade na prestação jurisdicional? Aí eu vou definir. Certo? Aí eu vou definir metas concretas, ações estratégicas que me tragam. Então, o planejamento estratégico é só um exemplo de instrumento. Você tem também, por exemplo, e aí quem gosta muito de falar isso é meu grande amigo aí Danilo Falcão, porque ele vê como uma necessidade nos municípios, por exemplo, a implementação da gestão por competências. Certo? Eu tenho funções chaves dentro da administração. Como é que eu faço para que a administração funcione bem? Ora, eu preciso que essas funções chaves dentro da administração sejam ocupadas por pessoas competentes. E não competentes naquele sentido lato que nós conhecemos, mas competentes no sentido de dotadas de habilidades, certo? Conhecimentos e atitudes
esperados para quem vai ocupar aquele cargo, certo? Porque o que nós vemos em muitos órgãos federais, estaduais e municipais é a ocupação dessas funções chaves apenas com lastro político, certo? Aquele patrimonialismo que eu citei agora há pouco, ele infelizmente continua acontecendo. Quem ocupa a administração pública, infelizmente, em alguns casos, ainda são os amigos do rei. E muitas das vezes essas pessoas não detêm o conhecimento necessário para ocupar aquelas funções chaves, tá? Só para ficar muito claro e prático. Quando eu falo de ocupação de cargo-chave por lastro unicamente político, eu lembro daquele prefeito que acabou de ser agora, se logrou exitoso aí na eleição, e aí ele colocou como secretário de saúde o cabo eleitoral dele. Um cara que nunca trabalhou com saúde na vida, mas como foi fiel com ele na eleição, ganhou de presente o cargo público. Pergunto para você, Maurício, e a posição de fazer as perguntas é você, tá? Mas eu vou fazer só uma pergunta. Será que esse cara vai ter competência para lidar, por exemplo, com a política pública de combate à Covid-19? É claro que não. Por quê? Porque ele está lastreado no aspecto político, certo? Ele não está lastreado em conhecimento técnico para estar ali. Então, veja, outro elemento de governança a nível prático que muda a estrutura. Eu poderia citar vários, mas para a gente poder administrar bem o tempo aqui, eu citaria esses dois. Pelo menos um planejamento a nível estratégico, pelo menos uma gestão por competências. Eu acho que isso seria o básico do básico quando a gente fala de implementar a governança nos nossos órgãos e entidades. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre contratos e licitações, né? Eu sei que tem várias dúvidas, né, sobre isso, e daqui a pouquinho, então, vai ser o nosso tema aqui com várias perguntas sobre contratos e licitações. Mas antes, agradecer ao Paulo, agradecer a Nádia, professor Alex, também aqui conectado, Pregão Eletrônico Básico, obrigado, Felipe, Dilma Ribeiro, Júlio Cesário também aqui com a gente, Rodrigo, quem mais? Renata está acompanhando, Luiz, Marcos está interagindo aqui e podem fazer perguntas que o professor vai nos responder. Professor, mas agora, o que mudou na nova lei de contratos e licitações? Como entender essas mudanças? Perfeito. Cara, essa pergunta é muito boa e está todo mundo conversando a respeito dela neste exato momento. Costumo sempre fazer essa ressalva, né? Estamos falando da iminente nova lei, né? Dentro do tema aí do Danilo Falcão, né, que é o processo legislativo, nós sabemos que tivemos a aprovação agora do PL 4253, do projeto de lei, pelo Senado, mas falta um passo extremamente relevante no processo legislativo, que é a sanção presidencial. Tá? Então, há expectativas de que isso aconteça aí nos próximos dias, até o final de março e tal, mas o processo político nós sabemos que ele é imprevisível, né? Mas, dentro da iminente nova lei de licitações, eu estou muito feliz, muito satisfeito. E por quê? Porque esse tema governança, para mim, é muito caro. E a nova lei de licitações que está chegando ainda, ela vem forte no que toca às estruturas de governança. E o raciocínio eu acho que é simples. A compreensão de que não tem, principalmente da área de licitações, não tem como nós gerarmos resultado sem que a gente avance em planejamento. E note, estou falando de planejamento a nível de gestão, a nível de ciclo PDCA, mas estou falando também de planejamento a nível estratégico. E aí remete àquele tópico que nós acabamos de conversar aqui. Falando do planejamento a nível de governança, certo? No estabelecimento de objetivos, metas estratégicas para que a área de gestão de contratações também funcione. O artigo 11 do PL 4253, certo? Que é o PL da nova lei de licitações, no seu parágrafo único, ele é lindo. Eu tenho vontade de imprimir ele e pregar na parede como se fosse um quadro, porque ele eleva a administração pública à implementação da governança, dizendo que caberá à alta administração
estabelecer a governança das contratações, inclusive com processos e estruturas de gestão de riscos. Então, notem, quando nós falamos da nova lei de licitações e cruzamos aqui com o dado relacionado à governança, nós vemos um incremento muito grande, avanços incríveis no que toca à administração pública. Tem uma frase, Maurício, que mostra por que eu sou tão apegado à governança. É uma frase do grande monstro da governança a nível mundial, que é o Peter Drucker, que ele diz: não existe nada tão inútil quanto fazer com eficiência o que não deveria ser feito. A governança, ela vem exatamente para isso. Ela vem, olha, não adianta você saber tudo de procedimento licitatório se aquilo que você está comprando não está alinhado com o interesse da sociedade. Não adianta que a sua contratação seja incólume se o objeto contratual não atende às políticas públicas que a sociedade almeja. Professor, mas agora para a gente, né, continuar desmistificando, né, o setor público e o setor privado, qual a diferença de um contrato no setor público e no setor privado? O que muda? Qual o cuidado especial e a diferença básica entre eles? É muito interessante que o contrato, né, ele é uma interseção de vontades, né? Eu gosto muito, quando falo de contrato, de falar do saudoso professor Eli Lopes Meireles, que ele falava, na sua obra, que continua sendo atualizada, né? Mas que ele falava, quando vivo, que o contrato administrativo, ele é sempre consensual, porque ele é um acordo de vontades, né? Só que quando você pega o contrato e traz ele para a esfera pública, ele pega um aspecto de formalidade também, certo? Ele precisa ser formal, por força legal, certo? Significa que ele precisa estar na forma escrita e que ele possui requisitos especiais para que ele seja celebrado. Aí entra a grande diferença entre um contrato privado e um contrato público. É que nós temos, sobre o contrato público, um princípio que, de certa forma, traz a forma dele, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Quando a administração, ela faz um contrato administrativo com um ente, com uma empresa privada, certo? A gente verifica que esse contrato, ele tem muitas características de um contrato de adesão. Por quê? Porque existem algumas cláusulas que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, certo? Que essas cláusulas, elas põem a administração pública numa relação de vantagem em relação ao seu parceiro privado, tá? Enquanto no contrato privado nós temos duas pessoas que estão numa relação horizontalizada, certo? Quando falamos de contrato administrativo, essa relação é verticalizada, porque nesses dois polos nós temos um que se sobrepõe ao outro. E por conta do princípio da supremacia do interesse público, quem se sobrepõe é a administração, tá? Então, cláusulas como, por exemplo, poder aí ter um prazo de 90 dias para atrasar o pagamento, sem que haja motivo de rescisão contratual, certo? Esse prazo vai cair para 60 dias na nova lei, tudo bem. Mas perceba, isso não aconteceria numa relação privada. Mas aqui na administração pública, tendo em vista a supremacia do interesse público, isso acontece. Se bom ou ruim, vamos deixar essa discussão mais para frente. Muito se questiona sobre essas supremacias, sobre essas cláusulas exorbitantes. Mas aqui eu trago esses exemplos só para te mostrar e tentar te responder essa pergunta. Qual seria a diferença, então, entre o contrato privado e o contrato administrativo ou público? Isso. Antes da próxima pergunta, vamos agradecer aqui a Érica, Evanise. Grande Érica. Vanise também. Com a gente, a Sandra, a Ju Sanches, o professor Danilo Almeida, obrigado. A Tati, Luana Matos, Paulo Andrade, obrigado. Aí a Nádia também. Tá conectada aqui com a gente. Tem o Paulo, que é meu xará, lá do Rio de Janeiro. Obrigado também. Tem muita gente querida aí, viu? O Paulo, que é lá do Rio de Janeiro.
da EBSER, meu parceiro aí trabalha com governança também. Estou reconhecendo também que mestre professor Danilo Almeida, uma coluna aí também no meio da administração pública. A Ju Sanches é minha sobrinha, está aqui presente também, uma alegria estar com ela aí. Pessoas aqui de várias regiões do Brasil. Isso que está interessante. De olho aqui na nossa muito conversa, bacana. Os ensinamentos do professor Paulo. Obrigado aí a todos vocês, né, pela audiência desde o início aqui da nossa live, esse nosso papo de sexta-feira, né? Sextou com trabalho aqui e com boa informação também. Professor, uma dúvida aqui de vários que chegou nessa semana, que é a seguinte: qualquer CNPJ pode participar de uma licitação? Nós tivemos duas perguntas sobre esse mesmo tema essa semana. Isso é muito bom, essa pergunta é muito boa. E tem a ver com a nova lei de licitações que está chegando, tem a ver com governança, porque perceba, e tem a ver também com uma questão que nós chamamos de... que ganha força na nova lei, que é a questão do desenvolvimento nacional sustentável. É muito interessante que... E perceba que o plano de logística sustentável é um dos principais instrumentos de governança. Mas eu acho muito interessante que existe uma associação errada, não errada, mas talvez limitada, de associar sustentabilidade à sua dimensão ambiental. Tá? Pessoal que está aqui com a gente, sustentabilidade não é só a dimensão ambiental, tá bom? Nós temos também presente no conceito de sustentabilidade as suas dimensões social e econômica. Pelo menos quando nós estamos falando de licitação, porque no estudo da sustentabilidade nós temos diversas outras dimensões. Mas quando falamos de desenvolvimento nacional sustentável ou sustentabilidade nas licitações públicas, que é o objetivo das licitações no artigo 3º da 8666 e está repetido na nova lei de licitações, nós precisamos entender nesses aspectos, tá? E interessante isso que você falou, e aí vem a conexão com a sua pergunta. Qualquer CNPJ pode contratar com a administração pública? Ora, nós não apenas podem, como devem. E, inclusive, nós temos uma política pública de incentivo para que microempreendedores e empresas de pequeno porte contratem com a administração de forma preferencial. Isso é muito interessante. Nós temos hoje a Lei Complementar 123, que traz requisitos especiais, condições especiais para poder trazer essas empresas. Então, um microempreendedor... É um ótimo tema, né, para uma live só sobre esse assunto, porque é um assunto que gera muitas dúvidas e vai estimular, né, os microempreendedores, o pequeno empreendedor, né, a questionar sobre isso, interagir e participar muito mais também. Com certeza absoluta. E note que até o incentivo ao comércio local, sabe, você tem com isso. Porque perceba, nesses requisitos especiais que nós temos para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, e dentro da lei nós temos também o incentivo às empresas locais, regionais, note que aqui é, na verdade, uma manifestação do princípio da isonomia. Tem muita gente que acha que há contradição, porque pensa, não, peraí, isonomia é tratar todo mundo igual. Não, isonomia vai além. Isonomia é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. E aqui esse princípio se aplica igualmente, certo? Aqui, quando nós falamos das pequenas empresas, dos microempreendedores, eles não têm condições de competir com as grandes corporações. Porque as grandes empresas, através da economia de escala, através dos grandes processos produtivos, elas têm condições de entregar produtos por um valor bem menor. Certo? E aí como é que esse empreendedor vai fazer para competir? Ora, através de uma lei que vai falar, pequeno empreendedor, você que rala, você que emprega, você que age no seu município, na sua região, fazendo a economia girar, eu vou te dar condições especiais. Para quê? Para que você consiga efetivamente contratar com a administração e com isso continuar empregando gente e assim por diante. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tratando desigualmente os desiguais.
Eu estou pegando esse cara que está aqui embaixo, estou colocando um banquinho debaixo do pé dele, para que ele possa, na licitação, competir com a grande corporação e contratar com a administração, certo? E aqui faz toda a diferença, Maurício, porque o poder de compra, conforme nós chamamos, da administração pública, ele tem essa capacidade de movimentar a economia. O maior comprador do Brasil, Maurício, se chama administração pública. Exatamente. Em breve, então, uma conversa só sobre esse tópico para estimular aí, né? Muito quem está acompanhando aqui. Obrigado, Valéria Cordeiro, Daniel Almeida, Aniel Rodrigues da Silva, Cacilda, Ana Cleto, Dani Mazola, a nossa próxima entrevistada, segunda-feira, 18h30, ao vivo aqui, sobre inovação na política, inovação na gestão pública, segunda-feira, 18h30. 20h10, né? Perdão, 18h30 foi hoje. Às 20h10 é na segunda-feira, 8h10 da noite, com a Dani Mazola. Obrigado, Érica, Evanise, Arthur, professor Ricardo, Rodrigo, enfim, tem muita gente aqui, professor César Vanderlei, obrigado, e Angelina, também ligada aqui na nossa conversa. Professor, só mestre. Na sua opinião, qual o futuro da gestão pública? Com tantas novidades, né, tantos avanços também em forma de lei. Qual seria, então, o futuro? Caramba! Essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Vai ser otimista. Tem que ser otimista, né? eu sou muito otimista. Eu tenho uma expectativa muito boa em relação à nova lei de licitações, ao que ela vai gerar no meio da administração, muito por conta desse aspecto que eu te falei, dela vir forte com governança. Existem muitas críticas relacionadas à nova lei, tá? E talvez elas não tenham sido tão abordadas aqui, porque eu sou um dos entusiastas da nova lei, a despeito de reconhecer também as suas limitações. Há quem diga que a nova lei de licitações, ela é, na verdade, uma lei 8666 2.0. Eu vi isso da boca do professor Murilo Jacobi ontem e achei muito engraçado. Por quê? Porque ela pega muito da antiga lei, adapta de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas, com a orientação da CGU, com a orientação dos tribunais superiores e faz este arrazoado. Ela une a 8666 com a lei do pregão, com a lei do RDC, ela une muitos institutos que estavam em normas infralegais, que nem o estudo técnico preliminar, que nem a pesquisa de preço, e põe tudo lá dentro. Então, uma das críticas é que é uma norma muito analítica, tá? Analítica nos pontos e sintética em outros. Enfim, todos pontos que dão essa característica e respondem à sua pergunta. O que esperar da administração pública no futuro? Olha, se nós tivermos uma adesão ampla, né, à nova lei de licitações, nós teremos, eu acredito, mais avanços do que retrocessos. Certamente a nova lei é melhor do que a que estava já cansada, 8666. E eu acredito que isso vai fazer a diferença no meio da administração pública, tá bom? Eu vejo então com isso, principalmente se estados e municípios que estão menos avançados em governança, se eles abraçarem a governança das contratações como algo essencial, eu acredito que nós teremos avanço. Planejamento. Hoje o grande problema, o que faz com que o dinheiro público escoe pelo ralo, certo? É a falta de investimento em planejamento, tá bom? E eu acho que, nesse sentido, a perspectiva é muito boa. A Lei 8666, ela era muito forte no que toca à fase externa da licitação, no que toca aí à fase de execução contratual, mas não tão clara no que toca à fase interna, que é a fase de planejamento. A nova lei, ela vem forte nessa parte, ela vem com um descritivo muito amplo relacionado aos estudos técnicos preliminares, relacionado à questão da gestão de riscos da contratação, no que toca à elaboração do termo de referência, e eu acredito que
com esse investimento na fase interna ou fase de planejamento, também aí temos um bom horizonte. Sim. Palavra-chave é planejamento, então, aqui. Agradecer Isso, a Cris exatamente. Oliveira, o Rafael, o Paulo, a licitação, Grande a Cris, Tati Rafael Rafaela, também. a Anne, professor César também, Angelina, já agradeci, o Arthur aqui Sim, também está interagindo com a gente, Gabriel, o Guilherme, Bárbara. Outra pergunta também aqui, professor, sobre essa questão sim. que mandaram, né, aqui para a gente, foi enviado, é a pergunta referente, deixa eu só encontrar aqui também, só para a gente... certo. Como que está sendo, né, professor, falar sobre esse termo nas redes sociais também? Né, tem havido alguma resistência? Como é que tem sido recebido esse assunto nas redes? Porque o professor comenta muito sobre isso, né, nas suas redes. Ensina, explica de maneira fácil e didática. Como é que tem sido esse trabalho? Falar de governança na internet. É pesado, é um trabalho hercúleo. Por quê? Eu até converso isso com alguns amigos professores, né, que trabalham também em capacitação, ministrando cursos. Qual é a grande dificuldade de você ser um facilitador na área de governança? Porque você tem um esforço duplo. Além daquele esforço natural de você mostrar que você é um professor capacitado para poder versar, para poder ensinar aquele assunto, todos os professores têm esse desafio. Você tem um outro desafio, eu tenho outro desafio, falando de governança, de mostrar para os gestores públicos que esse é um assunto importante. Isso é muito relevante. Nós, por natureza, nós temos uma compreensão imediatista de tudo que nós estamos fazendo. Então, há muito mais interesse em você aprender o procedimento do pregão, há muito mais interesse em você descobrir qual é o papel do gestor e do fiscal do contrato. Há um interesse urgente em saber como é que eu faço um ETP, certo? Mas é necessário que os gestores públicos do Brasil, União, estados e municípios, entendam que a governança que habita por trás deste procedimento, ela é tão importante ou por vezes mais importante que o procedimento. Nós falamos aqui agora há pouco, o modelo burocrático ele falhou por quê? Veio como uma benesse para acabar com o patrimonialismo, mas falhou por quê? Porque focou no procedimento pelo procedimento. Se esqueceu do resultado para a sociedade. E é aqui que entra a governança. A governança, ela entra como este elemento que vai trazer coesão entre o interesse da sociedade e a atuação do gestor público. Mostrando, olha, tudo bem, você está comprando uma caneta que seja. Mas a caneta que você está comprando, ela visa atender o interesse social que está por trás. Essa caneta vai servir a diversas políticas públicas que atenderão interesses, certo? Eu estou adquirindo aqui determinado insumo de saúde. Entenda, esse insumo de saúde atende a um interesse social maior, urgente, por sinal, que é essa questão da Covid-19. A governança vem. Então, o desafio de falar sobre governança, Maurício, reside exatamente aí, certo? Reside em explicar para o gestor, a doutora Ana Carline, que acabou de entrar aqui, ela está aí atuando de forma muito valente nos municípios. Perceba, o desafio é convencer os gestores máximos, né, da Câmara Municipal, da Prefeitura, de que ele precisa fazer esse planejamento a nível macro, estabelecer os instrumentos de governança. E, Maurício, isso é difícil, porque muita gente toma a governança e a implementação dos instrumentos de governança como uma burocracia, como uma indumentária ou um acessório que não é importante. Por quê? Porque estão com aquele foco imediatista de só botar a máquina para rodar. E quem tem trabalhado assim não tem atingido resultados. Porque, de novo, precisamos fazer essa associação.
Resultado está ligado a um modelo de eficiência na gestão. Eficiência está relacionada a um modelo gerencial. E quando falamos de um modelo gerencial, ele só é efetivamente executado na administração pública através da governança. Certo. Agradecendo aqui quem conectou aqui com a gente, né? Professora Ana, o Júnior, Cris, aqui já agradeci também. Obrigado a todos vocês. Professor, para encerrar o nosso papo de hoje, já são 19 horas e 15 minutos, né? Passou rápido. Sim, Mas é verdade. a gente vai ter logo em breve uma segunda conversa, porque outros tópicos e outras dúvidas também surgiram nessa primeira conversa, né? Mas agora, para encerrar, uma dica de leitura, alguma referência para o público entender mais e começar a se habituar com esses termos. Show de bola, olha só. Para quem deseja mergulhar na parte de governança, eu sugiro que leia, num primeiro momento, o referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União. Esse documento é básico. Se você quiser entender como ele funciona, as estruturas de governança, os instrumentos de governança, referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União. Ele está disponível gratuitamente na internet, tá bom? Sugiro também a leitura do Manual de Governança Municipal da Rede Governança Brasil, tá? Que é esta rede capitaneada pelo ministro Augusto Nardes, do TCU, que eu tenho a grande honra de compor, de fazer parte da Rede Governança Brasil, e eles elaboraram um manual de governança municipal, voltada especificamente para a implementação da governança nos municípios. Eu, por sinal, Maurício, faço parte do Comitê de Governança nos Municípios da Rede Governança Brasil, porque desejo que, com urgência, a governança chegue nos municípios, porque eu tenho certeza que será muito bom para eles, tá? Então, em segundo lugar, este documento, que é a cartilha de governança voltada para os municípios da Rede Governança. E aí, para você investir nesse trabalho, sugiro que você leia o livro Governança Pública para Resultados, do grande professor Cláudio Sarian, que eu tive a honra de compartilhar um congresso de governança com ele, ele foi coordenador, me convidou para ministrar. Tá bom? Esse é um livro muito bom, Governança Pública para Resultados, do professor Cláudio Sarian. E também, para mim, que é a Bíblia, quando fala especificamente de governança das aquisições, que é o livro Governança das Aquisições, Teoria e Prática, do professor Renato Femili, tá? Que é secretário adjunto aqui do Ministério da Economia, aqui em Brasília, que para mim é o grande papa quando nós falamos aí a respeito de governança das contratações. Eu acredito que com esses documentos que eu sugeri aí, esses dois que são públicos, que estão disponíveis na internet, e essas duas obras que vale muito a pena investir, tenho eles aqui, pena que não está à mão para mostrar, enfim, mas são duas obras sensacionais que vão fazê-los compreender na amplitude o que é aí a governança pública. E daqui a pouco sai meu livro, tá? Daqui a pouco sai, só vou avisar, daqui a pouco sai meu livro. Sim. Professor Paulo, tem vários cursos também, né, do professor nas redes. Fale um pouco sobre isso. Sobre os cursos, pois é, graças a Deus. Palestras, né, treinamentos. Tem um trabalho aí, né? Poxa, também. Graças a Deus, estou aí com a agenda cheia. Até novembro já tem evento marcado, graças a Deus. Essa dedicação para tentar entregar conteúdo de qualidade tem gerado bons resultados, um reconhecimento. Não que a gente busque reconhecimento, mas acaba que o reconhecimento é necessário para outras portas se abrirem, né? Então, desde a primeira semana de março, estarei ministrando um curso sobre planejamento das contratações, as inscrições já estão abertas. Segunda semana, estarei presencialmente em Palmas, no Tocantins, ministrando também um curso sobre planejamento, né? Não é à toa que esse tal de planejamento está tanto ali na minha mente, no meu coração. Tenho ministrado conteúdos por aí. Enfim, todas as semanas seguintes de março, graças a Deus, ministrando conteúdo relacionado à gestão pública, abril, enfim. Não consigo lembrar de cabeça, mas entre lá no meu Instagram, tem bastante informação lá a respeito disso.
me busque privadamente também. Agora em março eu estarei ministrando no 16º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, falando sobre a fase de planejamento. Estarei também no seminário, também em março, né, semana seguinte, no seminário do Sistema S, tá? Falando especificamente sobre governança e gestão de riscos no Sistema S. Vamos ver que mais. Temos aí em abril, já tem o Congresso também de Controle na Administração. Enfim, cara, tem muita coisa boa para Tem recado acontecer. da Renata aqui, ó. A Renata dizendo que a bibliografia é excepcional, elaborada por mestres da mentoria e generosidade ímpar. Obrigado, Renata. Obrigado também É a verdade. Jeane Carla Santos, que está acompanhando a gente. Está aqui também. Jeane, querida, tive com ela aqui em Brasília. Jeane também você falou aí sobre a capacitação, né? Sobre a preparação para estar trabalhando com a administração pública aí na parte de licitação. A doutora Jeane é profissional aí extremamente capacitada. Encontrei com ela aqui em Brasília, num curso que aconteceu aqui também. Grande abraço para ela. Renata, que deu esse recado aí, sempre muito generosa. Grande abraço para ela. Está sempre presente aí com a gente. Mas, enfim, tem muita coisa boa para acontecer. A agenda não está aqui aberta desse vacilo, mas certamente quem encaminhar comigo aí, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. Seja virtualmente e com fé em Deus, com o retrocesso aí da pandemia, estaremos presencialmente nos encontrando para conversar sobre governança, sobre planejamento e sobre licitações públicas. Com certeza. Obrigado, Ana Kaline, que acabou de entrar, mas obrigado, professor Paulo, né? Muitos ensinamentos, né? E compartilhando aí muita coisa boa nas redes sociais também. Visitem, acompanhem. Voltamos na segunda-feira, às 20h10, para falar sobre inovação na gestão pública. Próxima segunda, estamos de volta. E logo, logo, mais uma conversa, né? Segunda conversa aqui com o professor Paulo. Dias melhores para todos vocês. Obrigado a quem acompanhou e ficou ligado. Vai continuar e vai estar na íntegra no IGTV e no YouTube essa conversa, esse papo com o professor Paulo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Tamo junto. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Siga contando comigo, seu público aqui presente. Obrigado pelos amigos que estiveram presentes aqui nessa hora de conversa que nós tivemos, tá bom? Bom fim de semana a todos. Grande abraço. A gente se vê por aí. Até mais. Grande abraço a todos vocês.